paz do Senhor, queridos. Gente, eu estou aqui diante da palavra de Deus, tentando processar tudo aqui para passar para você. Você sabe que nós estamos estudando o livro de Apocalipse, não é? Então, pega a tua Bíblia e abre aí no capítulo 2, mas abre mesmo, abre mesmo. Abre a Bíblia, mas abre também o teu coração para esta palavra. Que Deus ele possa falar o teu coração como ele falou o meu coração. E para não se esquecer, já se inscreve no canal, gente. Curte, comenta e compartilha. Chama o povo de Deus para cá, chama teus amigos para cá, sua família para cá. Vamos receber de Deus. Vamos abrir o nosso coração para essa palavra eficaz, para essa semente poderosa. E vamos começar. Hoje nós vamos meditar em duas cartas. Lembra que essas cartas foram dadas por Deus, endereçada às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, através do apóstolo João. E agora nós vamos ler a primeira carta. E depois a segunda. As duas são pequenas, mas tem muita coisa para nós. Muita coisa para nós. E diz assim, Apocalipse, capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Lembrando que esse anjo, gente, não é um ser angelical. Ele estava falando da liderança da igreja. Ele escreveria essa carta para que aquele pastor passasse aquela mensagem, aquele líder, ao povo, à igreja do Senhor. E diz assim: isto diz aquele que tem na destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Diz para ele, João, que essas palavras não são do seu coração, não são invenção sua. Mas isto diz, isso que você vai escrever diz, aquele que tem a liderança da igreja nas suas mãos. Aquele que tem a igreja nas suas mãos. E ele diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, se dizem ser, e não são, e tu os achastes mentirosos. A igreja de Éfeso, ela combatia a heresia, né, o sofisma, o engano, ela combatia. E o Senhor falava assim: eu sei as tuas obras, o seu trabalho. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha doutrina, que tinha ensino, que combatia tudo aquilo que era contra a palavra de Deus. E o Senhor disse assim: eu sei que vocês têm discernimento, eu sei que vocês puseram à prova aquelas pessoas que se dizem apóstolos, mas não são. Então eu sei de tudo que está acontecendo aí, eu conheço vocês. E ele disse assim: sofrestes e tivestes perseverança, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Vocês dão um trabalho duro. Vocês têm dado sangue aí. Vocês têm trabalhado sem se cansar. E outra, por amor do meu nome. Ele diz assim. Mas, queridos, ele traz no versículo 4 algo tremendo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. A igreja de Éfeso era uma igreja que identificava as falhas de fora, identificava o engano, mas não tinha identificado, não tinha feito o autoconhecimento que estava sem o primeiro amor. Muitas vezes nós detectamos as falhas nos outros mais fácil do que detectamos em nós. A falta dos outros mais fácil do que aquilo que está faltando em nós. E Jesus, ele vem trazer essa palavra. Eu sei que vocês, eu sei da obra de vocês, eu sei do trabalho incansável de vocês. Eu sei que vocês são uma igreja doutrinária, eu sei que aí tem princípio. Mas eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Queridos,
Vamos aqui refletir um pouco. Quando um casal, né, ele se casa, ele tá ali recém-casado, o marido trabalha, a esposa faz as coisas dentro de casa e faz com um sentimento diferente, né? É movido pelo amor, por aquele sentimento, aquele brilho nos olhos que tem em relação ao seu cônjuge, né? A esposa prepara a melhor janta, o melhor almoço, ela coloca aquele lençol cheiroso para receber o seu amado, e tudo movido por aquele sentimento. Mas passados anos, o amor vai se esfriando, talvez pelas lutas, pelas dificuldades, e aí essa esposa e esse esposo já começam a viver no automático, né? O esposo levanta, vai trabalhar, o alarme toca ali, ele vai, a esposa ela começa a cuidar da casa, depois vem os filhos, começa a cuidar dos filhos, e aquilo ali cai no automático, mas não mais com aquele brilho, não mais com aquela mesma motivação dos primeiros dias em que se estava fazendo aquilo ali. E o Senhor, Ele quer que nós tenhamos esse mesmo brilho nos olhos, esse mesmo sentimento, essa mesma motivação, esse mesmo amor dentro de nós, de praticarmos a obra do Senhor. É importante sim ter doutrina, é importante sim, é imprescindível, é claro, precisamos ter doutrina, precisamos ter palavra, precisamos ter ensino, precisamos ter discernimento para saber quem é e quem não é, né? Mas precisamos também, o Senhor disse que tão importante quanto ter o primeiro amor. E o Senhor, Ele vem trazer essa palavra para a igreja de Éfeso. E agora nós nos avaliamos, será que você tem servido ao Senhor? Será que você tem meditado na palavra? Como está a sua vida de oração? Está do mesmo jeito quando você estava no primeiro amor, quando você veio para Jesus? Nós precisamos, eu estava lembrando do louvor que diz assim: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. E eu fiquei, é verdade, Senhor, muitas vezes caímos no automático e não fazemos mais com aquela dedicação, com aquele sentimento. Já não temos mais aquele tempo de oração. Nosso coração já não arde mais, já não se sensibiliza com a palavra que está sendo pregada. E o Senhor traz uma oportunidade no versículo 5, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Você só pode se arrepender daquilo que é pecado. E aquele que está no pecado está caído. E a Bíblia diz: lembra quando foi que você parou, lembra quando foi que aquela realidade mudou, e toma uma atitude. Se arrependa, reconheça, porque para se arrepender é preciso reconhecer que não está mais naquela motivação, naquele sentimento. E ele diz: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Arrepende-te e muda, arrepende e começa a fazer as coisas diferentes. Ele diz assim, porque o arrependimento, querido, ele vem com mudança de atitude, mudança de sentimento. E ele diz assim: lembra de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor está dizendo: volta a ser como antes. Aquela pessoa que se dedicava à oração, aquela pessoa que quando sabia que estava anunciando a palavra de Deus em algum lugar, fazia questão de ouvir. Devemos nos arrepender de termos deixado o primeiro amor, de estar servindo essa vida no automático. Nós precisamos nos avaliar, ver que não estamos mais como antes e precisamos voltar, ele diz, ao primeiro amor. Precisamos voltar a ser como nós éramos antes. E sobre pena de, se não fizermos isso, sofrermos juízo, consequência da nossa atitude, do nosso coração endurecido. Ele diz assim: quando não, brevemente a te virei,
e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Se não se arrepender, haverá consequências, o Senhor está falando aqui. Veja o quanto para Deus é importante que nós tenhamos o primeiro amor. Como está o seu amor para com Deus? Como está o primeiro amor? Como você tem feito a obra do Senhor? Como você tem ouvido a palavra de Deus? E diz mais assim: tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Em outra versão diz: tem, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. O crente, a igreja ama, mas ela também odeia. Ela ama a prática do bem e ela odeia a prática do mal. A igreja ama os frutos do Espírito, mas deve odiar as obras da carne. Os nicolaítas eram pessoas que faziam apologia à imoralidade sexual, à depravação. E aquela igreja, ela combatia isso. E disse: eu sei que vocês aborrecem, que vocês odeiam, que vocês são contra eles. E eu também estou nessa, eu também sou assim como vocês. E ele disse assim, aleluia: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Se nós ouvirmos essa palavra, mas claro que aqui ele não está falando só de ouvir, está falando de ouvir, da importância de ouvir e praticar. Se você der ouvido a essa palavra, você comerá da árvore da vida, que está onde? Que está no meio do paraíso de Deus. Você terá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É disso que o Senhor está falando, querido. Quanto é importante nós examinarmos a nós mesmos, né? É muito fácil. Aquela igreja, o Senhor disse assim: eu sei que vocês puseram à prova aqueles que são apóstolos, que não são mentirosos. Eu sei que vocês não aceitam depravação e imoralidade sexual. Eu sei que vocês dão duro, trabalham pesado. Mas eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês não perceberam ainda, mas vocês não estão trabalhando como antes no primeiro amor. Meu Deus. E eu fiquei pensando aqui, sabe? Fiquei refletindo. Porque, querido, nós temos que fazer o autoexame. Se Deus traz essa palavra para nós, nós precisamos estar de acordo com aquilo que Ele quer de nós. E Ele quer que nós trabalhemos, sim. Ele não condenou aquela igreja por trabalhar, mas pela falta do primeiro amor. Vamos mais agora para essa carta que está aí, bem depois da carta de Éfeso, a partir do versículo 8, que é a segunda carta, que é a igreja de Esmirna. E diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, a liderança de lá, escreve isto. E Jesus, ele vai se apresentar de novo. Ele diz: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. O Senhor disse: eu sei da sua dificuldade financeira. Gente, tem igreja que faz muita privação, muita dificuldade financeira, enquanto tem outras que, sabe, tem outras que é uma luta mesmo, para pagar um aluguel, para comprar um instrumento. E essa igreja vive essa realidade. O Senhor disse assim: eu sei da tua tribulação e pobreza. Mas, ele abre o parente, mas tu és rico. É assim que Deus vê aquela igreja, é assim que Jesus vê aquela igreja. Há muitas pessoas que talvez passassem pela frente dessa igreja e dissessem: essa igreja aí tem algum problema? A liderança dessa igreja está com problema, por quê? Nessa dificuldade, pois essa igreja de Esmirna passava pela mesma dificuldade. O Senhor disse: mas ela é rica.
mas aqui ela é rica, louvado seja Deus. E ele diz assim, eu sei também, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. E ele diz no verso 10, nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Esmirna era uma igreja que passava por dificuldade, era uma igreja que estava ali na tribulação, né? E o Senhor diz assim, olha, mas eu sei que vocês é rico, vocês não temam, seja firme, ainda que vocês venham ser martirizados, vocês sejam fiel até a morte, porque é uma recompensa para vocês. E ele fala no verso 11, a coroa da vida. No verso 10 ele diz, ser fiel até a morte. Está preparado, querido, para ser fiel até a morte, como Jesus diz ali? Sabe? Ainda que você venha ser ameaçado, ainda que as circunstâncias digam não, você está preparado para ser fiel até a morte? Louvado seja Deus. Ainda que a pobreza chegue na sua casa, ainda que a crise financeira, ainda que as tribulações, perseguições, ainda que os amigos vão embora, você está preparado para ser fiel até a morte? Aleluia! Você está preparado? Meu Deus! Mas o Senhor diz que para essas pessoas haverá a coroa da vida e elas não receberão o dano da segunda morte, que é a perdição, que é o inferno. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você possa voltar ao primeiro amor. E se você tem se acovardado, se você tem recuado, pôs a mão no arado, mas voltou para trás, o Senhor está dizendo nesta hora, seja fiel até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço. Gente, que palavra é essa? E olha, não esquece, inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, tá? Deixa aí teu glória a Deus, aleluia. Eu espero que o Espírito Santo tenha bradado no seu coração. É o que eu espero. Porque ele bradou no meu quando eu parei e ouvi e recebi essa palavra. Fiquem na paz do Senhor. Forte abraço. Tchau, tchau.